abandona o campeonato. Larga esse campeonato ridículo. Quantos títulos bandidos o Flamengo não levou em todos esses anos? Com roubo. Eu não vou falar erro, não. Com roubo de arbitragem. Quantos foram? Quantos foram? Então tá na hora mesmo de começar a quebrar esse regulamento do Carioca que obriga a colocar time titular. O Flamengo não ganhou nada ano passado. Vão fazer de tudo para dar o título ao Flamengo esse ano. De tudo. Não tenho dúvida. Ridículo. Hoje foi contra o Bangu. Aguarde domingo que vem. Domingo que vem, eles vão enfiar a mão no Vasco de novo. O certo seria nem o Ramon Dias estar no Maracanã semana que vem. Perde de WO, abandona o campeonato. Fala nação é aquela velha história, né? O tempo passa, o tempo voa, mas o choro dos rivais continuam em dia. Flamengo versus o Vasco, vai jogar domingo agora, mas o chororô já começou bem cedo, né? E ainda culparam o Flamengo pelo empate deles com o Bangu. Sobre VAR, vai ter em todos os jogos dos times grandes, já a partir da 6ª rodada no Cariocão. Sobre o mercado da bola, Flamengo vendeu o Otávio para o Famalicão e o Famalicão agora está vendendo o Otávio por 24 vezes a mais o valor que o Flamengo vendeu ele. Em relação ao Mateuzinho, ele está inclinado aí para o Corinthians mesmo com essa boa proposta do Botafogo. E segundo o presidente do Corinthians, eles igualaram a oferta ali que o Botafogo fez ao Mateuzinho, né? Mas é difícil acreditar nesse presidente. E Flamengo versus Sampaio Corrêa, mais um show de bola da nação rubro-negra, mais de 50 mil ingressos vendidos e com certeza Belém vai fazer aquela festa surreal. Essas e outras vocês encontram agora na Fala Geral TV, mas antes disso, se puderem, deixe seu like, se inscreva no canal, é muito importante vocês deixarem o like para que a Fla Geral continue tentando ficar de pé, porque tá difícil, o YouTube tá sacaneando, mas depende de você deixando o like aí, o YouTube enxergar que o vídeo é relevante e levar para o maior número de rubro-negros possíveis. E vamos agora para as notícias, que realmente é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Nação rubro-negra falando sobre o mercado da bola, 2 jogadores, Otávio, ex-zagueiro do Flamengo, e também Mateuzinho. Vou começar pelo Otávio. Otávio, que é jogador atualmente do Famalicão, eu achei realmente uma loucura total o que aconteceu, tá? Isso aí eu falei na época e repito hoje em dia. Flamengo vendeu o Otávio para o Famalicão por 500 mil euros, 2,5 milhões de reais. E hoje em dia o Famalicão vai vender o jogador por mais ou menos 25 vezes a mais do que o Flamengo vendeu. Tá? Não estou reclamando do dinheiro que vai entrar para o Flamengo, até porque o Flamengo ainda tem 30% do passe do atleta, mas a verdade é a seguinte, o Famalicão comprou ele por 2,5 milhões e agora está negociando com o Porto a venda dele por em torno de 60 milhões de reais. 60 milhões de reais, 24 vezes a mais do que o Flamengo vendeu. O Flamengo não poderia ter vendido por um valor a mais, o Flamengo não poderia ter utilizado esse zagueiro no próprio time, valorizado e depois vendido. Para mim, 500 mil euros foi uma loucura total. Ainda bem que o Flamengo ainda tem 30% do atleta, deve colocar no bolso em torno de 20 milhões de reais, mas para mim, na época, foi uma loucura essa negociação, né? Se a gente não chiasse com o Verton, aconteceria algo muito parecido, tá? Um jogador da base com qualidade sair a preço de banana. Fico feliz pelo que está acontecendo com o Otávio. É um zagueiro que eu e meu pai, a gente já acompanhava na base há muito tempo, sabia da qualidade dele, mas infelizmente o Flamengo acabou vendendo ele para mim muito precoce e por um valor muito baixo. Isso se comprova agora nessa negociação, né? E falando sobre o Mateuzinho, a situação é a seguinte: Mateuzinho tem a proposta do Botafogo, mas quer jogar no Corinthians. O problema que o Flamengo está enxergando nisso é um provável calote dos corintianos, já que eles não conseguem honrar com seus compromissos, e isso em diversas instâncias, né? Estádio, jogadores, né? Salário de atleta, direito de imagem. Então, o Flamengo enxerga que vendendo ele para o Botafogo, o Flamengo vai receber com certeza. John Textor está honrando com os compromissos do Botafogo. John Textor se aproximou muito do presidente do Flamengo. E em relação ao Corinthians, a gente já sabe qual é a história. É uma história repetida, parece um replay. Corinthians
não tem dinheiro para pagar e aí fica enrolando. Não tem dinheiro para pagar, aí perde jogador. E aí pode acontecer a mesma coisa com o Mateuzinho. Esse é o medo do Flamengo em negociar com o Corinthians. Segundo o presidente do Corinthians, que a gente não tem como acreditar em nada que esse cara fala, eles igualaram a proposta que o Botafogo fez, né? De 4 milhões de euros. A forma de pagamento, o Corinthians quer pagar a perder de vista. Já o Botafogo, ele consegue fazer uma forma de pagamento que agrada mais o Flamengo. E o Landim está inclinado a vender o jogador ao Botafogo. Então, resumindo o mercado da bola, galera, o que eu tenho para trazer para vocês hoje é isso. Otávio sendo vendido ali por um valor 24 vezes maior do que o Flamengo vendeu e o Mateuzinho com essa intenção de ir para o Corinthians. O próprio jogador quer ir para o Corinthians, tá? O pai do jogador é corintiano, se bobear, ele é corintiano também, né? Mas o Flamengo tem que ver o que é bom para ele mesmo. E aí a gente fica na mão do Mateuzinho, né? Que não quis ir para o Bragantino, que facilitaria muito as coisas entre Flamengo e Bragantino para outras negociações, se é que vocês me entendem, e está inclinado aí para um time que geralmente dá calote para quem vende jogadores para eles. Então, o Flamengo fica nessa sinuca de bico. Queria saber a opinião de vocês em relação ao Otávio e também em relação ao Mateuzinho. Vocês viram no começo do vídeo o medo, o pavor que o Flamengo causa nos rivais cariocas. E dessa vez, estou falando especificamente sobre o Vasco, né? Vasco que empatou o jogo com o Bangu. A Nadine, que é árbitra aí, que faz análise de arbitragem, falou que o pênalti em cima do Bangu foi um pênalti justo. Tá? Um erro para mim que teve nesse jogo do Vasco e Bangu foi o árbitro não ter expulsado o jogador do Bangu no final do jogo, mas ter expulsado o jogador do Vasco foi justo, mesmo que seja no começo do jogo. O árbitro, para mim, nessa situação, foi correto. Agora, no final do jogo, não expulsou o jogador do Bangu. Para mim, o erro de arbitragem foi esse. Porque o pênalti em cima do jogador do Bangu, eu enxerguei que teve uma carga, um cotovelo nas costas do jogador. Se o vascaíno ali não queria que fosse marcado o pênalti, então que o seu jogador não desse ali uma cotovelada, né, um empurrão nas costas do jogador do Bangu, que teve um pênalti marcado e o Bangu empatou. Depois disso foi um chororô danado, chegou até a alagar as ruas aqui do Rio de Janeiro, e o Vasco foi lá na federação, foi reclamar sobre a arbitragem, e a federação tomou uma importante decisão. A partir da 6ª rodada do Campeonato Carioca, todos os jogos de time grande terão árbitros de vídeo. Para mim isso é excelente, quanto mais justo for a arbitragem, para mim melhor, porque eu já estou cansado de ser garfado a vida inteira em relação a esses árbitros. Então esse chororô do Vasco, né? Tá com medo de jogar com o Flamengo, tá falando que a arbitragem vai ajudar o Flamengo. Pelo amor de Deus, né? Pare de ser chorão e vai jogar bola dentro de campo, vai tentar vencer os jogos. Quase caíram ano passado, chega esse ano, tá mal das pernas, não consegue engrenar no Carioca e a culpa é do Flamengo. Jogou com o Bangu e a culpa é do Flamengo. É isso, galera. Apenas uma curtinha aqui. VAR a partir da 6ª rodada. Esse jogo vai ter transmissão pela GOT, pelo YouTube e também pela Band, ok? Na classificação do Campeonato Carioca, o Flamengo se encontra na 8ª colocação com 5 pontos e o Sampaio Corrêa está na 10ª colocação com 1 ponto. O Flamengo tem um jogo a menos que o restante dos participantes aí do Cariocão. Nesse jogo, o Tite deve entrar em campo com a mesma formação da última partida contra o Orlando City. O Flamengo deve entrar com Rossi no gol, lateral direito Varela, esquerdo Ayrton Lucas. Na zaga do Flamengo, Léo Pereira ao lado do Fabrício Bruno. Na parte de volante, o Flamengo vai ter Pulgar, Gerson, aí vem Arrascaeta, provavelmente De La Cruz, Cebolinha e Pedro. Em relação à quantidade de ingressos vendidos para esse jogo, é aquilo, né? A nação rubro-negra é surreal, é absurda. O que a nação fez nos Estados Unidos, o que ela fez em Natal, é algo surreal. Em Manaus também, é algo surreal. E esse algo surreal continua em Belém. 50 mil ingressos vendidos lá no estádio do Mangueirão. Flamengo enfrentando o Sampaio Corrêa com o time principal e no estádio só sobraram ingressos ali para o lounge, né? Que é uma área ali mais restrita, onde as pessoas têm acesso à comida, à bebida, tudo liberado, né? O ingresso de lá é em torno de R$600, porque os ingressos ditos normais no estádio já terminaram. Então, mais uma festa da nação rubro-negra, eu fico muito orgulhoso de fazer parte dessa nação.
A gente consegue, no mundo inteiro, lotar os estádios e deixar todo mundo babando, né? Quando são os antes, eles ficam apenas com dor de cotovelo. Mas se for um torcedor sem clubismo, admite a grandeza rubro-negra. Acredito eu que essa partida a gente vai vencer por um placar ali elástico. Em torno de 3-0 é o que eu estou prevendo para esse jogo. Coloque seu palpite também nos comentários. Sampaio Correia não vai partir para cima do Flamengo. O Flamengo vai jogar contra um time que vai jogar fechadinho na parte da zaga, mas a gente tem jogadores com qualidade para poder furar essa retranca. Mas é isso, galera. Bom jogo a todos, que o Flamengo consiga sair com resultado positivo, até porque realmente a gente está precisando desse resultado positivo no Campeonato Carioca. Agora, nação, uma curtinha aqui sobre a renovação do Fabrício Bruno. Muitos torcedores torceram o nariz em relação a essa renovação, porque o Flamengo renovou o contrato com ele até 2028, ainda deu uma valorização salarial. O jogador era um dos que tinha um salário mais baixo do elenco do Flamengo, do time titular. Para mim, foi justa essa renovação. Gosto do Fabrício Bruno como zagueiro, tá? Para mim, ele erra sim, assim como outros erram, mas não é esse cabeça de bagre que o pessoal tá pintando. Fabrício Bruno, às vezes erra, mas tem capacidade para poder resolver esses erros dele, posicionamento. É um cara que tem uma alta velocidade na hora de poder recompor, né? A gente viu isso na última partida, o jogador do time do Orlando na cara do gol, ele conseguiu dar uma corrida ali e tirar a bola. Esse é um grande trunfo que ele tem, a velocidade. Só que é um jogador novo, de 27 anos. Então, essa situação ali de posicionamento dentro de campo é uma situação que o Tite pode resolver. E ele ainda é novo, ainda tem ali muito caminho pela frente, muita coisa a aprender. Então, eu não desenho aí o Fabrício Bruno, esse cabeça de bagre. Para mim, é um bom zagueiro, um dos melhores zagueiros que a gente tem no Brasil. E eu fico feliz com a renovação dele. Queria saber a sua opinião. Gostou da renovação do atleta? Ou acham que o Flamengo tinha que esperar até o ano que vem, né, que é quando terminaria o contrato dele, para ver se renovava ou não? Sua opinião é muito importante. Coloca ela aqui embaixo do vídeo. Valeu, nação rubro-negra. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui!